Bom dia, galera. Bom dia, moçada. Vamos lá para a aula de hoje, que vamos falar do filo dos poríferos, que é o primeiro filo que vamos estudar do reino Animalia. Para iniciarmos, nós temos que relembrar a parte de filogenia e cladogênese que estudamos lá no início do ano. Então, aqui, nessa árvore filogenética, o que podemos observar? Podemos observar que a raiz aqui está dizendo que se originou o reino animal de protista ancestral. Só que lembrando, o reino protista ou protoctista, como hoje é dito, ele é um reino polifilético. Então, dessa maneira, ele tem dois ramos. De um lado, algas, que são eucariontes, e elas são autótrofas. Do outro, os protozoários, que também são eucariontes, mas são heterótrofos por ingestão. Como é lógico que temos que pensar que o ancestral protista que deu origem aos animais foram os protozoários. Por quê? A única coisa que diferencia um protozoário de um animal é que o protozoário é unicelular e o reino animal, todos somos pluricelulares. Logo aqui em seguida, nós vemos o quê? Nós vemos a presença de um nó. Este nó está separando essa árvore filogenética em dois ramos. De um lado, o parazoa, sem tecidos verdadeiros, e do outro, o eumetazoa, com tecidos verdadeiros. O que significa parazoa? Para ao lado, zoa animal. Então, por que é que os poríferos estão ao lado dos outros animais e não junto aos outros animais? Por um motivo óbvio. Eles não possuem tecidos verdadeiros, eles não possuem sistemas. No outro lado do eumetazoa, verdadeiros animais, notem que todos eles estão agrupados, os 8 filos restantes, no eumetazoa. Por quê? Porque a partir daqui nós vamos encontrar tecidos verdadeiros, o que não acontece nos parazoários, que o exemplo é o porífero. Quais são as características de um reino porífero? Como o próprio nome diz, o corpo tem inúmeros poros. São pluricelulares, sem tecidos verdadeiros, como já expliquei. A simetria do corpo. Como o corpo vai ser subdividido? Este corpo vai ser subdividido em simetria radial, em que o plano de corte pode ser vários e todos eles são equivalentes. Você pode cortar o animal em várias partes. Por quê? Eles são acéfalos, eles não possuem cabeça. E tem alguns também que são assimétricos. O que temos que observar nessa palavra aqui, céssio? Céssio significa que aquele animal, que os poríferos, não se movimentam. Mas aqui tem uma observação. Eles são sésseis na vida adulta. Quando eles estão na fase larval, porque o desenvolvimento é indireto, forma larva, a larva é móvel. Então, aí é aquela questão de se prestar atenção no enunciado de uma questão. Se está falando que é céssio, um porífero, ele é adulto. Se está falando o porífero forma móvel, está falando da forma larval. Como ele é céssio, como ele não se movimenta, ele precisa se alimentar, é lógico que ele só poderia ser exclusivamente aquático. A maioria marinha, mas tem algumas espécies que vivem em água doce. Por que eles só podem viver em ambiente aquático? Se ele é céssio, ele não pode ir atrás da comida. Então, o alimento tem que vir até ele. Quem traz o alimento é a água. Como
eles são parazoários, eles não vão possuir sistema digestório, sistema respiratório, sistema excretor. Eles não possuem o sistema, mas eles fazem digestão? Sim. Eles respiram? Sim. Eles excretam? Sim. A digestão, ela é exclusivamente intracelular, entra dentro da célula. Como ele não tem um sistema digestório, ele faz a digestão dentro da célula. Nós temos que saber que ele só vai poder se alimentar de plâncton, que é o que vai ter condições de entrar dentro dessa célula. Aí ele entra, ele quebra os polímeros em monômeros, que seriam as moléculas grandes em moléculas pequenas. Se for um carboidrato, vai ser transformado em monossacarídeo, uma proteína em aminoácido e assim por diante. A respiração vai existir, não o sistema respiratório, porque a respiração acontece dentro da célula, mais exatamente em que tipo de mitocôndria? Em que tipo de organela? Na mitocôndria. Em que o oxigênio que estava dissolvido na água, enquanto com a glicose proveniente da digestão, vai ter quebra. Eu sei que vocês adoram estudar ciclo de Krebs, cadeia respiratória, e aí libera energia para fazer ATP. E todas as reações que acontecem dentro da digestão vão ser eliminados resíduos celulares. Todo resíduo celular é chamado de excreção. Então, excreção é resíduo celular, que vai sair também por difusão do meio hipertônico para o meio hipotônico, de dentro do indivíduo para a água. Eles possuem um alto poder de regeneração. Nós vamos discutir isso aí melhor quando estivermos estudando os tipos de reprodução. Aqui é a estrutura de um porífero. Aqui ele está cortado ao meio para evidenciar como ele é feito. O revestimento externo, que está aqui representado em laranja, é feito por essas células chamadas pinacócitos. Pina em forma de prancha, citocélula. Células em forma de prancha, porque elas são células achatadas que fazem o revestimento do corpo do animal. Internamente, ele vai ser revestido por esse tipo de célula aqui, chamado de coanócito. O coanócito é a estrutura típica de um porífero. Então, este coanócito, ele só vai ser encontrado em poríferos, por isso que só nele é encontrado, então é típica dele. O que podemos observar? Que ela é uma célula flagelada. Então, se ele veio de um protozoário, qual classe de protozoário? Existem 4. A classe de protozoários que deu origem aos poríferos foi a classe dos flagelados. Por que ele chama coanócito? Porque essa estrutura aqui na célula é um coano. Coano significa colarinho, que ele vai utilizar para poder capturar o alimento que será digerido dentro da célula. Notem que aqui tem uma grande abertura, que é o átrio espongiocele. Aqui não é uma cavidade digestória. Aqui é apenas um local onde a água vai circular e o alimento e o oxigênio vão ser capturados. Quem movimenta a água? Os flagelos dos coanócitos. Aí vão sair pelo ósculo, que é essa abertura na parte superior. Eu quero que vocês vejam que o poro ele é constituído por célula. É uma célula que ficou dobrada como se fosse a nossa mão dobrada envolvendo os dedos. Então vai ficar uma abertura. Por isso que o poro é formado por células chamadas de coanócitos. Entre esta parte interna, que são os coanócitos, e a parte externa, que são os pinacócitos, nós vamos encontrar aqui uma estrutura gelatinosa chamada mesênquima. Então, ela vai preencher esse espaço. No mesênquima, nós vamos encontrar essas células que estão representadas em verde aqui, são chamadas de amebócitos. Elas se movimentam como amebas. Elas emitem pseudócitos. Daí
elas se locomovem, facilitando a distribuição de produtos entre uma camada e outra de célula, entre coanócito e entre pinacócito. Como essas células são totipotentes, elas são capazes de fazer um monte de funções. Entre as funções, além de movimentação, ela vai produzir espículas. Espículas são pequenos espinhos. Eu quero que vocês vejam que tem espícula neste formato, tem vários outros formatos de espículas. Aí vai depender do quê? Da espécie da esponja, vai ter tipo diferente de espícula. Quem produz a espícula é o coanócito, é o amebócito. O amebócito, ao produzir a espícula, ele libera a espícula no mesênquima. Veja que aqui tem as espículas. Algumas estão até aqui saindo para fora para fazer proteção. Outras permanecem internamente para fazer sustentação. Quem sustenta é um esqueleto. Então, notem que as espículas internas estão fazendo sustentação. Então, é um endoesqueleto. Esqueleto interno. Vejam bem, pinacócitos, revestimento externo, células achatadas, que estão então revestindo a esponja. Espículas. Aqui elas só estão internamente, mas elas podem ficar externas. São silicosas, quando são formadas de sílica, que é areia, ou calcárias, quando são formadas de carbonato de cálcio. Protegem, quando estão para fora, contra o ataque, e sustentam o esqueleto da esponja, como está dentro o endoesqueleto. Porócito. Células tubulares com região interna oca. Elas vão permitir a entrada de água dentro do corpo do animal. Então, aqui estão os porócitos, certo? Aqui estão os porócitos, onde a água vai penetrar nesse espaço que é chamado de átrio. Aqui estão os amebócitos. Eu já disse que são células totipotentes, capazes de se diferenciar em outros tipos de células. Nós vamos falar mais sobre isso quando estivermos em reprodução. Totipotente, capaz de transformar em qualquer outro tipo celular. Aqui é uma foto de uma esponja. Aqui estariam os poros. Aqui é o ósculo, por onde a água sai, e os poros, por onde a água entra. E aqui o átrio espongiocele, que é por onde a água circula. Então, a esponja funciona como um filtro. A água do meio externo sai com partículas alimentares e oxigênio para dentro da esponja, passando pelo porócito. Chega no átrio. O átrio é revestido pelos coanócitos, que por terem flagelos, movimentos flagelos, que vão permitir a saída, então, pelo ósculo dessa água para o meio externo. Aqui notem que as partículas verdinhas, que seriam o alimento, estão sendo capturadas pelo flagelo e posteriormente incorporadas para fazer a digestão intracelular. Nós temos 3 tipos morfológicos de poríferos. O mais simples é o ascon, passando pelo sícon, e o mais complexo é o leuco. O que nós temos que observar? Essas esponjas estão cortadas no sentido longitudinal. Nós vemos que esse tipo ascon, ele é mais simples, porque ele tem poucas invaginações e evaginações, dobras. Por isso, o átrio fica muito distante entre uma parede coanócita e outra parede coanócita. Então, como eles vão movimentar o flagelo para poder movimentar a água, essa distância vai dificultar essa movimentação e consequente captura de alimentos. Aí o metabolismo da esponja vai ser baixo, vai ser lento, porque ela captura pouco oxigênio, pouco alimento e tem um metabolismo baixo por conta disso. Por isso que o crescimento da esponja é mais lento do que o dos outros tipos. Vamos observar agora o ciclo. Vejam que aqui invaginou e evaginou, dobrou para dentro e para fora.
Aqui foram formadas câmaras vibráteis. Por quê? Porque cada espaço desse foi revestido por planócito. E como eles estão movimentando os flagelos, os conócitos, eles vão parecendo que são regiões em que a água está vibrando. Aqui a captura de nutrientes e oxigênio ficou mais eficiente, porque a água ao entrar aqui o espaço diminuiu. A mais complexa é a leuco, veja que o ato ficou menor. As câmaras vibráteis ficaram maiores e aqui nós estamos tendo tubos que vão permitindo a fluidez da água de um espaço para o outro. Dessa maneira, a captura de oxigênio e nutrientes fica mais eficiente, aumentando o metabolismo do porífero. Esse tipo de porífero aqui é o tipo de porífero que tem caído em vestibular mostrando Bob Esponja. Lembram do desenhinho do Bob Esponja? Se vocês estão lembrando, vocês se lembram que no desenho, que foi feito até de uma forma errada, didaticamente falando, ele tem olhos, ele tem membros, tem braços, pernas, tem boca. E nós sabemos que um porífero não tem nada disso. Mas por que Bob Esponja? Porque essa esponja aqui, que seria o caso, a responsável pela formação do Bob Esponja, que tem formato de esponja, lembra do desenho, ele não tem espículas. Consequentemente, ele é uma esponja muito macia. E a sustentação é feita por fibras de espongina, que são fibras formadas por colágeno, que dão a sustentação. Lembra que o colágeno sustenta. Por isso que a pele de vocês, por ter muito colágeno, é bem firme. E a minha, por ter pouco, é flácida. Quem me dera ter essa pele que vocês têm. Mas está muito bom, vamos tocando. Então aqui, quando eles coletam essa esponja, eles colocam para secar e utilizam como esponja de banho. Certo? Então ainda hoje são exploradas de forma comercial. Se continuar com isso, daqui a pouco não teremos mais esse tipo de esponja. Na parte de reprodução, o que é reproduzir? Reproduzir é formar novos indivíduos. Se a reprodução é sexuada, o novo indivíduo foi formado sem mistura de material genético. Por isso que é assexuado. A reprodução sexuada não significa que o animal vai fazer sexo. Significa que ele vai produzir gametas e os gametas vão se encontrar. Qual é a vantagem da reprodução assexuada? Ela é feita de uma forma bem rápida. Não precisa de encontro de gametas. Qual é a desvantagem? Pouca variabilidade genética, o que compromete a existência daquele indivíduo. Vantagem da reprodução sexuada: aumenta a variabilidade genética, os seres são mais resistentes a variações ambientais. Reprodução sexuada: desvantagem, tem muito dispêndio de energia, gasta muita energia para ser produzida. Então, na sexuada tem gemiparidade, gemulação e regeneração. Quando a reprodução é sexuada, existem espécies que são dioicas. Então, só vai ter esponja macho ou esponja fêmea. Ou ela é macho ou ela é fêmea, isso que é ser dioico. O macho produz espermatozoides, a fêmea produz óvulos. Quando a espécie é hermafrodita, ela é chamada de monoica. Hermafrodita ou monoica, ela vai produzir os dois tipos de gametas. Mas tem um negócio muito interessante. Elas não produzem os gametas simultaneamente. Ora produzem espermatozoides, ora produzem óvulos para evitar a autofecundação. No caso de reprodução assexuada por brotamento, então vocês estão vendo aqui uma esponja, por mitose ela vai formando brotos, e aqui nós estamos vendo agora 3 esponjas, onde tinha uma, agora tem 3. Aumentou o número de indivíduos? Sim. Então é reprodução. Envolveu gametas? Não. Então a reprodução é sexuada. De que maneira ocorreu? Por brotamento. O indivíduo brotou. No caso de reprodução assexuada, por gemulação,
Então, a gêmula, na realidade, ela é uma forma de resistência. Quando é que essa gêmula vai ser formada? Quando as condições ambientais não estão propícias à sobrevivência das espécies. Quando é que isso vai acontecer? Como elas vivem na água, se a água está muito quente, se a água está muito fria, se a água está com pH muito baixo, muito ácido, ou muito alcalina, muito ácido, se está tendo problemas de formação de plâncton, porque a água está poluída e está muito escura, não está tendo fotossíntese. Então aí ela libera essas células, são os arqueócitos, também chamados de amebócitos. Lembra que eu falei para vocês, são células totipotentes? Significa que ela é capaz de se transformar em qualquer outro tipo de célula da esponja. Então, neste caso, só ficaram elas em estruturas muito pequenas, que são as gêmulas, e elas são envoltas por espículas e fica uma pequena abertura que é a micrópila. Aqui entra a água e o metabolismo neste momento é muito baixo, a estrutura é muito pequena, só que foram formadas várias gêmulas. Quando a condição ambiental ficar favorável, essas gêmulas se transformam em novos poríferos. Como foram formadas vários indivíduos de poríferos vão ser formados. Daí é uma forma de resistência, mas é também um tipo de reprodução. E assexuada porque não envolveu gametas. Na regeneração, lembra que eu falei que a esponja tem um alto poder de regeneração? Se vocês olharem aqui, você tem uma esponja, aqui tem uma peneira com água de onde ela foi retirada. Ralou a esponja e essa esponja que foi completamente desagregada vai formar esses pequenos pedacinhos de esponja. Elas quimicamente vão atrair um grupo de células a outro grupo de células, formando várias pequenas esponjas. Onde tinha uma, agora tem várias. Então é reprodução. Não envolveu material genético, então é reprodução assexuada. Primeiro fragmentou, deixou em pedaços pequenos, depois regenerou, tornou a fazer outras esponjas. Quando um pesquisador quer pesquisar sobre uma determinada espécie de esponja, eles mergulham, retiram um fragmento da esponja, um pedaço, levam para o laboratório, colocam em água adequada e elas vão se regenerar. No caso da reprodução sexuada, então, dioica, sexos separados. Monóica, hermafrodita, quando produzem gametas masculinos e femininos no mesmo indivíduo, que amadurecem em épocas diferentes, evitando a autofecundação. Então, aqui, vejam que você tem uma esponja jovem, ela vai ter reprodução, quando ficar adulta, vai formar uma larva, por isso que o desenvolvimento é indireto. Formou larva. A larva é uma anfiblástula, porque para o desenvolvimento na forma de blástula. Vejam que a larva tem cílios. Ela nada, ela tem uma movimentação ativa por esses cílios. Qual a vantagem dela ter essa forma larval? Conquistar novos ambientes. Quando ela vai se fixar, ela inicia a metamorfose e se transforma numa esponja jovem. Quando a esponja está madura e ela está formando gametas, vocês notem que ela aqui está eliminando os espermatozoides. Elimina na água, sim, mas ele vai entrar junto, nadando na água pelo poróstimo, ele vai entrar dentro da esponja. Por isso que a fecundação vai ser interna, dentro dela. Olha aqui, olha. Aqui vai encontrar os gametas, fecundação interna, certo? Vai acontecer onde? No mesoílo, que também é chamado de parênquima ou mesoílo. Notem que aqui iniciou o desenvolvimento embrionário, portanto, desenvolvimento indireto, porque formou larva. Larva anfiblástula é liberada pelo ósculo, nada,
fixa, sofre metamorfose, vai formando parênquima, que são outras fases de larva, que vai iniciar o desenvolvimento do animal adulto, ok?